No episódio anterior de Chá das Quatro, conversamos com Ana Paula Dias. Se você ainda não ouviu, volte uma casa e escute o episódio. Mas se você já ouviu, aqui vai um resuminho. Sempre foi essa loucura total. A loucura é muito bom. Eu acho muito injusto que a gente, socialmente, é condicionado a ter que escolher coisas, quando, pra mim, nós somos uma totalidade, sabe? Muito individual, mas uma totalidade. Demorou muito pra eu, hoje, por exemplo, poder falar, eu sou uma artista, eu sou uma curiosa. Porque eu acho que é um lembrete de que a arte do encontro, ela é transformadora. E as pessoas, acho que ignoram isso. As pessoas ignoram que uma palavra pode te machucar tanto quanto pode te libertar. As pessoas ignoram que você tá do lado de alguém no momento que ela precisa. Pode fazer toda a diferença. E o método me proporcionou isso. E eu só fui entender isso tipo agora, gente. Eu falo uma frase no primeiro dia de aula que é: você pode tudo, você só tem que arcar com as consequências. E isso não é uma ameaça. Isso se chama livre-arbítrio. Você tem na sua vida também. Só que as pessoas não estão acostumadas a assumir a responsabilidade de seus atos. Então, o famoso assuma teus B.O. As pessoas, elas estão contando histórias o tempo todo pra gente. É que a gente tá tão ocupado em ficar contando as nossas narrativas que a gente não ouve. É só isso. Miga, você não sabe! Pera, tá na hora. Hora do quê, gente? Do Chá das Quatro Podcast. Segunda temporada. Perguntas para relaxar. O que ninguém te contou? Uma coisa ruim e uma boa da sua profissão. Uma coisa ruim é que a sua autoestima pode ficar abalada constantemente. E uma coisa boa é a delícia de poder experimentar a vida de várias formas e vários olhares. Oiê! Estava com saudades, Pronto. né, rapaziada? A gente sabe. Mas para sorte de vocês, ainda estamos aqui com Ana. E bom, no último episódio a gente falou sobre muitas coisas, muitos temas, partindo do método Mais, né, que ela trabalha. Falamos um pouquinho sobre autenticidade, sobre apenas existir e coexistir. E Ana, para começar aqui essa continuação, qual você acha que é a importância assim, da gente entender, da gente relacionar essa técnica com a autenticidade, com as experiências e vidas? É que ser autêntico tem a ver com ser original, né? Muitas pessoas acham que quando ouvem, você tem que ser um ser humano autêntico. Acredito que a nossa escuta está contaminada com o autêntico ser algo que não existe. Só que você é a única versão que existe de você. Então você já é uma coisa que não existe em todos os outros lugares, né? Então é muito mais próximo, é muito mais teoricamente simples a gente ser autêntico do que a gente se força a ser. E acredito que a prática, que é a base, né, do Meisner, que é a repetição, que trabalha profundamente essa escuta e esse olhar para o outro e esses afetos, né, de como a gente se relaciona com o mundo, como o mundo se relaciona com a gente e como isso está fazendo essa troca e está gerando ação e reação, amplia a possibilidade de você ser mais autêntico, porque tem a ver com você reagir ao que está acontecendo no momento que está acontecendo. O teu impulso, ele nos conta muito mais do que o seu pensamento, do que o que você elabora. Por quê? Porque a mente, ela tem um controle, né? Eu posso elaborar um discurso muito bem pensado, muito bem meticuloso para poder passar uma informação. Só que seu comportamento não nega. Então, quando uma pessoa está num discurso livre, por exemplo, a gente consegue sacar coisas como julgamentos, preconceitos, até, né, educação mesmo, se a pessoa ter essa educação formal, ela mistura línguas, ela é, sei lá, entende o que eu quero dizer? Você, no seu discurso, você já está contando toda uma narrativa. Isso já é super autêntico. A questão é que a gente tenta dominar isso com a reflexão, com o racional, com querer ser alguma coisa para agradar um outro. E isso vai gerando uma infinita ansiedade e
uma sensação geral de insuficiência. Então, acho que as pessoas estão buscando bastante essa coisa do ser autêntico, porque a gente ficou numa bagunça. Ao longo dos anos, as pessoas introjetaram tantas coisas na gente. O que é ser você? Te pergunto. Né? O que é esse ser autêntico, esse ser original? Cadê o ser original? Né? Acho que às vezes a gente também tem uma expectativa de que a minha autenticidade seja um quadrado sobre mim. Essa aqui é a minha autenticidade e eu vou carregar ela em todos os lugares que eu for. E não necessariamente vai ser a mesma coisa aqui ou ali, né? Entender que ela tá em transformação e ela é adaptável com o meio. É como você tá ali realmente, a coisa da presença e tudo mais. Porque às vezes eu sinto que eu vejo acontecer, e acho que também enfim, acho que todo mundo faz isso, de tentar levar e segurar uma persona que foi criada, ou que você tem confiança naquela parte que você tem ali, e tentar aplicar aquilo em diversos lugares, sem entender o contexto, sem entender quem são as pessoas que estão ali, sem entender o que eu estou fazendo aqui, e dar uma bagunçada, né? Porque, para mim, acho que ser autêntico é ser honesta no momento do presente. Do que está acontecendo e a tua vontade, os teus desejos, os teus impulsos e as suas reações. Eu dou muito esse exemplo, né? Quando a gente fica vendo uma criança, um bebê, né? Ou um animal que seja, a gente fica hipnotizado pela essa presença, porque é muito autêntico. Por quê? Porque a pessoa está só vivendo, né? O bebê só está revivendo, o cachorro, sei lá, o gato, que seja, qualquer animal só está vivendo. E isso é um imã, parece, te chama muita atenção. Então, quando a gente destaca as pessoas porque elas são autênticas, em geral, elas te dão esse mesmo tipo de prazer. A questão é que, como tudo no mundo, a gente quer formatar, a gente quer poder vender isso em massa. E aí que tá ferrando com a autenticidade. Porque, naquela sociedade ali, ser autêntico é ser o cara descolado, maneiro, não se importa com nada. É super autêntico esse cara. Só que ele está dentro de um formato, então ele não é autêntico, ele é uma cópia da autenticidade de uma outra reprodução. Cópia. E é o contrário de autenticidade, né? Tipo, o exato oposto, assim. E eu fiquei pensando também, Ana, a espontaneidade, as duas se relacionam também, né? Qual seria a diferença, você acha, entre autenticidade e espontaneidade? Boa pergunta. Eu acho que a espontaneidade é a ação e a autenticidade é o resultado. Eu acho que a espontaneidade está dentro da autenticidade. Tudo ainda tem a vulnerabilidade, né? Da gente se permitir estar ali. Porque espontâneo é você reagir Tem uma coisa que eu ao que converso. está acontecendo. E se você reagir de verdade com a sua honestidade e não com o formato que você acha que é melhor, com a sua educação formal, você vira autêntico. Talvez seja essa a lógica. Assim como se você permite que as pessoas te vejam sem medo do julgamento, porque, obviamente, a gente vai ter medo e tralala, mas assim, sem essa preocupação latente de como a pessoa vai te ver, isso é vulnerabilidade, porque as pessoas associam vulnerabilidade com a questão de chorar em público, por exemplo. Se a pessoa está acostumada a chorar em público, isso não é vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade. Se a pessoa está forjando o choro, também não é vulnerabilidade, a pessoa está conduzindo a narrativa. Então, para mim, né, vulnerabilidade é você deixar que as pessoas adentrem o seu universo ou vejam o seu universo, independente do qual seja no momento do presente. Então, vulnerabilidade também é o momento que você está surtando porque você pediu sem sal e está salgado. E você deixa as pessoas verem isso. Ou vulnerabilidade também é quando você olha para alguém que você ama e na frente das outras pessoas faz, nossa, te chamei muito agora, sei lá. Então, por isso que a gente acha que criança é mais espontâneo, criança é mais autêntico. Porque ainda não disseram tantos nãos para essa criança. Ainda não falaram para ela o que é bom, o que é ruim, tanto quanto para gente. Então, há uma tendência maior dessas coisas acontecerem. A espontaneidade, a vulnerabilidade, que deixam as pessoas mais autênticas com quem elas estão naquele momento. Aulas. E eu sinto às vezes que tem pessoas que usam toda essa narrativa, tudo isso que a gente falou agora aí, sobre autenticidade, espontaneidade, vulnerabilidade, pegam tudo isso e distorcem a narrativa para fazer o contrário disso. Tipo, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou falar o que eu quiser, porque assim eu vou estar sendo autêntico. Então, às vezes, julgamento. Ai, não, mas é que eu sou assim, desculpa. Que é o sincericídio, né? Total. É que eu acho que a sua autenticidade, a sua vulnerabilidade é a mesma coisa que a liberdade, assim. Ela vai até onde você começa a afetar o outro. E é uma coisa que a Ana fala muito, né? De por que você vai fazer isso com o outro?
né? Por que eu vou chegar e vou ser grossa com você gratuitamente? Eu Qual a tava com um necessidade diretor disso, assim? super bambambam aí. E aí ele me chamou pra ir assistir um ensaio aberto de uma peça que ele tava dirigindo. Aí o cara tava lá fazendo a cena, ele falou, você tem que me ajudar, eu não sei o que fazer com esse menino. Aí eu falei, mas por quê? Aí eu falei, mas você que escolheu ele, né? Você fez teste. Você não viu isso tudo que ele não tá fazendo? Aí ele falou, sabe o que é? No dia da leitura, ele levantou no meio da cena, eu achei aquilo tão espontâneo. Aí eu olhei e pensei, cara, esse homem tem anos de profissão. Sério mesmo, que ele se deixou levar de achar que a pessoa tinha mínimo talento, porque na hora que ele leu, ele teve vontade de levantar e levantou. E aí eu falo, olha como a gente não está respeitando as nossas vontades, que esse diretor, que está há anos fazendo teste com um monte de gente, achou que esse cara se diferenciou e podia ser mais talentoso que os outros, porque ele simplesmente teve vontade de levantar e levantou. Nossa. Então, assim, quais são as prisões que a gente está se condicionando para caber, para fazer o autêntico, que está deixando a gente, todo mundo formatado, todo mundo igual e todo mundo não autêntico? Porque a gente tem medo do cancelamento, a gente tem medo dessas coisas que são bobagens. Só que é bobagem até que te doa no calo. Porque não é bobagem, entende? Porque é construída essa narrativa na nossa cabeça, que as pessoas têm que te amar, que você tem que caber, que você tem que ser aceita, que as pessoas têm que achar você legal, que você tem que chegar num lugar e ser respeitado. E que, enfim, a gente fica inventando um monte de história. Então, como é que eu acho a minha autenticidade se eu não limpo a minha escuta contaminada? Por isso que, para mim, esse trabalho da repetição e da escuta é muito profundo. Porque, assim, se eu não sei ainda que a minha escuta está contaminada, você pode falar o que você quiser, que eu vou estar achando que você está louca. Vejam se não tem a ver com os discursos de hoje em dia. Agora, na hora que você me fala uma coisa, eu deixo aquilo reverberar, percebo que algum das minhas camadas, aquilo está de verdade acontecendo, quando você me falar, eu não vou mais negar, empurrar e enterrar. Eu vou olhar e vou falar, olha, isso também está acontecendo. E aí sim, eu vou começar a descobrir as 1 milhão de facetas que existem em mim, né? A gente quer todo mundo ser quadrado, triângulo, círculo, sendo que você é tipo, sei lá, hexágono, nem sei se é péssima disso. Mas a gente é tipo diamantes, a gente é tipo, tem muita camada. Shine então... bright like a diamond. Como o que é ser autêntico, sabe? Talvez ser autêntico é você falar, cara, eu quero quitar meu quarto de cor-de-rosa. Gente... Deixa, a pessoa que vai viver naquele quarto, o que é você se metendo? Agora quero isso, né? Isso aí que você falou da escuta, né? Bom, cada um usa as referências que tem, e eu vou trazer BBB aqui de novo. E aí, isso já vai ter, talvez, passado, quando o episódio for ao ar, mas muito recentemente, ontem, rolou aquela cena do BBB, da Juliette, falando para todos os outros participantes do jogo, que eles não estavam escutando ela. E assim, eu não tô defendendo ela, enfim, não sei direito o que se passa na cabeça dela, mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, pensei muito no Meisner, porque ela tava falando, vocês não estão me escutando, a minha linguagem é diferente da linguagem de vocês, assim. Eu falo A, vocês entendem B. E aí eu pensei nisso, falei, porra, tudo bem, talvez as pessoas realmente não estejam entendendo o que ela tá falando. Isso não desvalida ela, né? Isso não desvalida o que ela quer dizer, mas é um fato, talvez ela passe uma coisa, e é daquela forma que tá chegando dos outros. E aí, como é que você muda isso, né? Se eu tô falando A e eles estão entendendo B, eu preciso mudar alguma coisa na minha forma de comunicar. E como a gente tá nessa geração que assiste, comenta, tem um pouco, falta um pouco isso que a Ana falou, que é assiste, processa e aí comenta. Eu acho que a gente já vai direto pro Twitter, direto pro Instagram, direto pro WhatsApp. E aí o negócio fica contaminado, a gente também não consegue ouvir a gente de fora, né? A gente não consegue ouvir o que as pessoas estão falando, o que está acontecendo. A gente já chega julgando, cancelando. E isso também acho que faz muito mal, sabe? Acho que são as duas coisas, né? Quem tá dentro e quem tá fora. Que é o lance da Chimamanda, né? Que cada um tá com uma narrativa só sendo vista ali. E é muito doido porque dentro disso que a gente tá falando, a defesa das pessoas eu não vi, eu não posso falar. Só que é engraçado porque dependendo do que eu não vi, mas eu ouvi falar e eu tenho uma opinião, isso faz sentido para mim, eu me conecto com aquilo, eu falo sobre. Então, quer dizer, quando ela dá essa narrativa e ela fala, vocês não estão me ouvindo, eu falo tal coisa e você está ouvindo tal coisa. E ela é muito sensata nisso, assim, independente do como ela fala, tá? Tô falando da ideia dela, é muito sensata, que é, eu não sei, que é uma coisa que a Audre Lorde fala, eu não sei o que é ser negra. Mas eu sei o que é ser mulher. Então, quando eu estou no meio de mulheres, eu sou igual. Mas quando eu estou no meio de pessoas negras e eu sou branca, eu sou diferente.
Se eu tô no meio dos homens, eu vou ser diferente. Então, assim, as pessoas, elas estão com intolerância delas mesmas também e de saber que a diferença é a regra e não ao contrário. Então, as pessoas estão com intolerância de sacar que, pera, a gente está toda hora silenciando essa pessoa porque ela não é do meu agrado. Meu amor, tudo bem ela não ser do seu agrado, mas isso não pode fazer com que você apague quem ela é, que é o tal do cancelamento, que é toda essa discussão que a gente está tendo. E isso, para mim, por isso que... Ai, vou falar, hein? Por isso que eu acho tão foda ter pessoas públicas em cargos tão importantes falando atrocidades e todo mundo falando, mas ele só está dizendo isso da boca para fora. E aí eu falo sinal, eu falo assim, quando uma pessoa te falar uma coisa, escuta, porque ela está te falando aquilo. Se ela está falando aquilo brincando ou não, aquilo existe dentro dela, aquilo é uma verdade e ela pode distorcer dependendo do parâmetro, mas é uma verdade. A escolha de palavras me conta a narrativa tua. Então, é muito fundamental você ouvir o que as pessoas estão falando, porque ela está trazendo para a gente o universo interno dela a partir da língua dela. Então, não tem como eu ignorar que uma pessoa que está falando insistentemente, vocês não estão me ouvindo, vocês não estão me ouvindo, você está distorcendo, Então, pera. Existe um ruído interno que está recebendo essa informação desse jeito. Talvez a tradução dela seja prolixa e não seja como eu entendo. Falei outro dia que eu aprendi também com um diretor, então, deixe claro que isso não é uma inteligência minha. Cada um é uma língua única. Cada ser humano é uma língua única. Por isso que eu gosto da frase, quanto maior o seu universo, maiores as suas possibilidades. Se a gente estivesse falando em português, inglês, mandarim, aramaico, sei lá, a gente ia ter muita dificuldade de se entender, concorda? Sim. Só que a gente normalizou isso. A gente está falando português, então todo mundo que fala português se entende. Só que a gente está esquecendo as outras camadas do que é falar português. E é isso que ela traz no discurso dela. Vocês estão falando a mesma coisa, só que vocês não estão se ouvindo, então vocês não estão conseguindo se entender. E a gente faz isso o tempo todo. Então, é muito difícil ser genuíno num mundo que te massacra porque ele não te escuta. E a gente está falando de não te escuta, não só porque as pessoas estão passando uma por cima da outra no Twitter e foda-se a opinião do outro, mas elas não escutam porque a pessoa literalmente fala, foda-se, eu quero que as pessoas matem. E as pessoas ouvem isso como, não, ele só está sendo um pouco radical, mas é só para as pessoas acharem que está tudo bem. Não, ele está falando. Não é porque ele está irritadinho. Ele está falando isso para você. Então, na hora que ele mandar o foda-se para a pessoa, não vem falar para mim que você não sabia. Então, nos discursos atuais, a gente está dessa forma. Desculpa, eu viajei muito, mas, enfim, isso tudo tem a ver com sincericídio, que as pessoas estão confundindo. Sim. Não dá para você falar e não escutar. A autenticidade tem a ver com a relação das coisas, com eu posso falar, mas eu tenho que ouvir. Exato. Porque se é só eu falo e você foda-se com a sua opinião, isso é sincericídio. Que é o que as pessoas fazem. A gente, mas eu tô dando minha opinião. Não, amor, você não tá dando a sua opinião. Mas eu sou assim. Você tá torturando uma pessoa que você quer. E a escuta seletiva, né? Eu escuto o que eu quero, eu respondo o que eu quero. Se essa discussão afeta em mim, me traz um lugar que eu não gosto de acessar em mim, eu simplesmente finjo que eu não escutei. E aí a gente não fala sobre isso e aí fica sempre nesse. É meu jeito, é meu jeito, é meu jeito. Mas você parou também para olhar para dentro e ver e receber o que estão falando? Você não está conseguindo se comunicar porque não te escutam ou você não consegue se comunicar porque você não olha para dentro e não fala de um jeito que se faça entender? Ou porque você também, não escuta o outro, acho que essa minha... Exato, porque você não escuta o outro. Acho que essa via de mão dupla, né? De eu tenho que escutar, mas eu também tenho que falar, enfim. Eu acho que a grande chave é escutar também o que o outro não diz, né? Isso, eu pensei, por que eu pensei isso? Eu e as meninas, a gente conversa muito sobre inteligência social, né? De tipo, você entrar num grupo, enfim, e como você se coloca dentro desse grupo e tudo mais. E eu acho que essas situações de você cruzar novos grupos são momentos perfeitos para isso. Para você enxergar o que o outro não diz. Porque às vezes você não vai ter intimidade pro outro chegar e falar, eu não gosto de você, desculpa, não quero conversar com você. Ou, sei lá, eu não concordo com os pensamentos dessa pessoa. Às vezes ela não vai te falar isso. Mas é saber sacar. É, por isso que nesse trabalho que a ferramenta do Meisner facilita, que é de você perceber o que está acontecendo ali, repetir, enfim, a gente vai se vendo mais e a gente vai ganhando repertório. Por isso que eu falo que todo o encontro é a chance de você ampliar a sua biblioteca. A sua biblioteca e o seu vocabulário, pessoal. O seu vocabulário de linguagem, mesmo palavras novas, o seu vocabulário de expressões faciais, de comportamentos, o seu repertório de energias. Porque
a frase que é quanto maior o seu universo, maiores as suas possibilidades, e para nós, atrizes, sobre isso que as pessoas estão falando quando a gente vai lá na primeira aula e fala, ator tem que ler muito, ator tem que estudar muito, você tem que ir para a praça e ficar vendo as pessoas. Só que a gente vai e fica olhando no filtro da nossa segurança julgadora daquela pessoa. Então, você olha a pessoa... E aí, quem nunca, né, numa aula de corpo, eu vou andar daquele jeito. E aí você fica fazendo o estereótipo de andar daquele jeito. Você para na primeira camada, né? Você não anda de verdade e entende como aquilo te afeta e como o mundo te vê se você faz daquele jeito. E o porquê de fazer assim, né? De onde vem? Não começa no seu pé esse problema, começa de uma coisa da coluna. Então Isso, exatamente. E aí você não, de verdade, passa pela experiência. Você forja a experiência, sempre. Você pega o laboratório e põe só a sua impressão. Você vai lá para a Índia e quer continuar comendo McDonald's, porque você não gosta. Você não se permite passar pela experiência. E a mesma coisa acontece com as relações. Você se relaciona com uma pessoa, só que você não permite adentrar esse universo e que a outra pessoa adentre o seu universo, para que essa troca aconteça, para que você, assim, amplie quem você é e quem você pode ser. Por isso que, para mim, é tão fascinante a ferramenta do Mais, porque ela proporciona isso. São pessoas que se juntam numa sala de aula e elas estão repetindo e elas não sabem que não vai chegar a lugar nenhum mesmo, esse exercício, principalmente esse. É só a possibilidade de você olhar para uma pessoa. Então, isso você pode fazer no dia a dia. Ao invés de você passar todo dia pro seu porteiro e falar oi, tudo bem, e sair andando, oi, tudo bem, olha para ele, ouve. É uma voz que você não entende, é um sotaque que você não entende. E ao invés de olhar do topo do seu pedestal do tipo, eu sou melhor, e isso é o que está acontecendo com a sociedade, por isso que é importante a gente ter pessoas representando muitas outras pessoas, que era o que eu estava falando lá no outro, né, que a gente falou sobre isso, como é importante que essas expressões aconteçam, porque se eu não tenho referência, para mim é um outro, o estranho, e o outro, a gente infelizmente é educado a atacar. O outro é a ausência de mim, de alguma forma. Então, se eu não reconheço isso em mim, isso me faz mal. Vira vacina, né? Tipo, a gente tem que ter vacina das pessoas e não tentar combater com antibiótico, loucura total que a gente tá fazendo. Inventei uma analogia louca agora. Perguntas para relaxar. Uma coisa que você sempre quis responder, mas ninguém nunca te perguntou. Como foi pra você ganhar esse Oscar? Cara, nossa, foi uma vida e tanto pra chegar até aqui. Quero agradecer a todos. Quando eu fiz o curso de dublagem, que eu também eu fiz na do Brasil, e a professora tinha um momento da dublagem que não era a parte prática, era como se fosse uma parte teórica para trabalhar o ego dos atores quando fossem dublar, o que eu achei super interessante. E ela falava isso muito do ego, de você acolher seu ego e falar, dorme aqui um pouquinho, não é sua vez de participar. E ela falava isso dos universos, ela chamava de mapa, como se a gente tivesse um mapa e ele fosse expandindo com o contato com as pessoas. E uma outra coisa que ela falava que era muito legal era uma expressão que é rapport. Aí a Vicky vai saber falar melhor em francês do que eu. Que era você entrar em sincronia com a pessoa. Então a gente chegou a fazer um exercício que era sentado lá de uma pessoa, fechar o olho, a pessoa imaginar um negócio, eu tô na praia à noite com uma fogueira, e a pessoa do lado, entrando em rapport com a pessoa que tá imaginando, ela pegava as vibes, que é uma coisa louca, parece magia, mas rolava. E eu, por exemplo, quando eu fui fazer, meu ego estava lá, totalmente lá. E eu não peguei, entendeu? Eu fiquei muito centrada em mim, querendo acertar, e não peguei o coisa. E aí, por que eu digo isso também? Que eu acho que quando ela ensinou a gente a fazer rapport, ela estava ensinando a gente a fazer rapport com a pessoa da tela, para dublar a pessoa da tela e pegar as vibes da pessoa da tela. Porque existe esse negócio de produto e processo, né? E eu acho que a gente está numa sociedade que vê muito produto e esquece o processo. Então é o que você tinha falado até no episódio anterior da Meryl Streep, que a gente quer chegar atuando e já ser a Meryl Streep. Não é que a gente vai construir na nossa atuação. Não, a gente não quer processo, a gente quer produto, a gente quer ser boa, a gente quer que as pessoas falem, nossa, olha que foda essa atriz. Então eu acho que quando essa professora propõe que a gente faça um rapport e escute o que esse personagem está dizendo para a gente poder ser a voz dele, é muito interessante. E aí eu acho que é essa coisa, né, da expectativa, do que o diretor espera da gente, do que a gente tem que fazer para ser processual, entendeu? Então, acho que, eu não sei, fiquei brisando nessas coisas porque eu acho que também tem a ver com a autenticidade. Como a gente consegue olhar para as coisas de um jeito generoso que não espera um produto. Enfim, falei horrores aqui, mas deixando essa... Joguei!
esse lance do rapport, quando eu estava no núcleo experimental do SESI, a gente teve aula com um físico. E ele fez um exercício pra gente, que era, ele colocou 2 pêndulos numa base fixa, e os pêndulos eles estavam com diferentes tamanhos. Então ele mexeu um pêndulo, esse pêndulo começou a se mexer, ele mexeu o outro e eles ficaram distintos. Quando ele fez os 2 do mesmo tamanho, quando ele começou a mexer um, depois de um tempo, o segundo começou a ir junto com ele. Uau. Ele desincronizou e, de repente, eles começaram a sincronizar. Isso é uma lei física. E é uma lei da física nossa também. Que foda. Por isso que nós, quando mulheres ficamos muito juntas, a gente começa a menstruar junto. E é por isso que tem aquele ditado, diga-me com quem tu andas que te direis quem é. Por quê? Porque é óbvio que o teu universo vai te shapear, vai te desenhar. Então, por isso quando eu falo, quanto maior o seu universo, maiores as suas possibilidades, quanto mais você se expõe a diferentes forças de estímulo, maior vai ser a sua sanfonamento, essa sua possibilidade de maleabilidade. Mas, olha que doido, isso é uma coisa natural. É uma coisa física natural, acontece com todo mundo, porque é de célula, entendeu? Tem a ver com reverberação. E aí, você pega e fala, Manu, quando você falou do seu ego, né? Você falou, eu estava preocupada e aí eu não escutei a outra pessoa. E aí eu vou te dizer, será que você de verdade não escutou? Ou a confiança em nós mesmos faz com que a gente duvide do que a gente está sentindo, porque a gente não é educado a isso? E aí a gente sempre fica achando que é uma outra coisa. Por isso que conhecer, ser atletas das emoções tem a ver com isso. Então, quando a gente está repetindo, né, às vezes eu estou em aula, e eu falo para a pessoa, você está vendo que você está incomodada? E a pessoa fala, não estou incomodada, eu estou irritada. Ah, você está irritada? Está irritada. Aí vai. Está vendo que você está desconfortável? Não estou desconfortável, é que eu só estou tentando entender. A gente vai mudando as palavras para o nosso gosto, e isso desvalida a nossa confiança na gente. Entende? Então, talvez você tenha sentido a outra coisa, só que era tão sutil que você falou, não, deve ser mais do que isso. Vou inventar aqui. Total. E isso tem a ver com a autenticidade, porque falta confiança, entende? Falta você confiar, exatamente, falta você confiar que talvez, sim, um dia que você sentiu que talvez você não precise sair agora, que tem alguma coisa estranha, não sei se eu quero ir embora agora, ou não sei se eu quero ir nessa festa, vira mimimi na nossa sociedade. É mimimi isso daí. Ai, por que você não tem... A gente tem que ficar se desculpando, se explicando. Chega uma hora que você fala, foda-se, não vou seguir os meus instintos. E aí a gente perde a nossa autenticidade, porque a gente perde a nossa escuta de nós mesmos. A gente perde o afinar, a gente perde o alinhamento com a nossa existência, entende? Então, esse rapport é uma coisa super comum, a gente faz isso. As pessoas entram num lugar, você faz, que estranho, sentir aqui que essa pessoa tá brava. E a gente ignora, entende? E isso tem a ver com a escuta da gente e do outro. Isso tem muito a ver também quando você fala que você tem um pouco de dificuldade de fazer coach. É muito difícil saber o que o outro quer, né? Expectativas foram criadas. É bom pro outro, assim. Exato. Expectativas foram criadas, assim. Porque eu acho que acontece muito isso no mercado, ainda mais no audiovisual. Tipo, o diretor ou, sei lá, o cara da agência, qualquer pessoa que vai te direcionar essa pessoa, vai falar, eu quero que você trabalhe ele ou ela para tal trabalho. Você vai trabalhar do jeito que você acha que é. Se você, como coach, vai trabalhar alguém, né? Sim. Aí é isso que a Vicky falou. Vem pra você o que você precisa fazer, que trabalho que é, personagem, lá. Mas diz muito respeito do material humano que se tem, né? Se a pessoa não tá ali disponível para... É muito difícil, não sei. Ah, sim. Isso e o lance da expectativa é real, né? E quando eu dou aula para atores e atrizes, a gente fala sobre o diretor. Ah, mas o diretor quer que eu faça tal coisa. E aí eu volto. Escuta o que o diretor tá te falando. Porque ele tá te falando o que ele quer, só que ele tá falando do jeito dele. Então, se você começar a escutar essa pessoa, vai te ajudar a fazer as perguntas certas. Que é, às vezes a pessoa fala, não, mas eu preciso que você fique mais triste. E para você, tristeza é uma coisa, para mim é outra. Tá vendo como quanto maior o seu universo, melhora? Porque assim, ó, se eu tenho uma amplitude do que pode ser tristeza, eu posso virar pro diretor e falar, você quer que eu chore? Você quer que eu esteja mais quieta? Você quer que eu fique mais reflexiva? Porque tristeza pode ser muita coisa. Você quer que eu fique com um olhar ausente? Porque isso pode ser tristeza também. Então, é minha função como atriz ouvir uma direção, traduzir para poder fazer. E saber perguntar. Exatamente, porque tem a ver com expectativas. Então, quando a gente ouve uma pessoa... E olha como isso tudo afeta a nossa autenticidade. Vou voltar para lá. Por quê? Porque uma pessoa vira pra gente, nós atrizes, com certeza já passamos por isso. Você não tá fazendo o que eu tô te falando, você não sabe fazer. Talvez você não saiba fazer o que a outra pessoa teve de expectativa, ou que a outra pessoa imaginou que deveria ser. Então tá rolando uma falta de comunicação. Tá rolando ruído de comunicação. E talvez você não saiba fazer aquilo mesmo e tudo bem. Isso não quer dizer que você não sabe fazer a sua arte, que você não sabe fazer o seu trabalho. E isso acontece em qualquer ambiente, não só no artístico. Quando um chefe chega para a pessoa e fala assim, você é burro, você não sabe fazer essa tabela?
Talvez eu não saiba fazer a tabela do jeito que você gosta, mas não quer dizer que eu não saiba fazer a tabela. Só que a gente fica ouvindo essas coisas infinito, no dia a dia. A pessoa fala, daqui, você não sabe fazer isso aqui. Criança, ela tá cortando. Daqui, você não sabe cortar. Você virou pra você mesmo e falou, não sei cortar, não vou cortar. Não vou cortar mais. Chega uma faca, eu não sei fazer isso. A gente começa a tolir a existência da pessoa. Por isso que é tão difícil ser autêntico, entende? Quais são os ruídos que te habitam? É isso que a gente tem que perguntar para as pessoas. Aulas, né? É isso, para uma comunicação acontecer, para uma aula acontecer, para uma direção acontecer, ok, vai ter alguém que vai estar dizendo o que é para ser feito, mas ele também tem que saber ceder um pouco. Se ele entende que não está chegando aqui, ok, estou me esforçando para entender, mas você também está se esforçando para se fazer entendido? Mas é isso, você só consegue mudar você, certo? Se você não está gostando de alguma coisa, quem tem que mudar é você. Não é ficar obrigando a pessoa e brigando com a pessoa porque ela não está sendo do jeito que você quer. A gente vira maniqueísta. Então, mais uma vez, ou não é. E falta Talvez. paciência também, falta paciência. Porque, igual você falou, às vezes você tá vendo a criança cortar uma mão e você quer que ela faça mais rápido. Mas, espera, deixa ela cortar uma mão do jeito dela, sabe? Respira fundo, acalma, tá tudo bem. Ela vai fazer do jeito dela e depois você vai comer uma mão cortada, tá tudo bem, sabe? E não é dizer não, né? É tentar mostrar que tem um outro jeito. Se você estiver disposto a também entender esse outro jeito, que talvez seja melhor. Mas se não, também tudo bem. Quando você fala dessa questão que tem a ver com a linguagem, enfim, que a gente está falando também, com o ser autêntico, você já pararam para pensar o quanto a gente de verdade fala o que a gente quer falar e quanto a gente, na verdade, em geral, circula para falar a coisa? Super, nossa. Então a gente não fala... Sempre. No caso, eu estava dando uma palestra sobre autenticidade, aliás. E aí uma menina falou, mas eu quero ser eu quero ter essa comunicação, mas assim, por exemplo, vou dar um exemplo, meu marido. Aí eu vou na mesa com ele, né? A gente tá conversando, ele fica mexendo no celular. Eu já falei várias vezes pra ele parar de mexer no celular, ele não para, sabe? E aí o que eu vou fazer? Aí a primeira coisa que eu falei foi, você pode simplesmente levantar também, se você não tá agradando. Ela, mas eu não queria que fosse assim, sabe? Eu falei, o que você fala pra ele? Ela falou, eu falo, você fica só mexendo no celular, um pouco chato, você tá mexendo no celular. Eu falei, o que você sente quando ele mexe no celular? Ela falou, eu me sinto ignorada. Eu falei, você já falou isso pra ele? Ela falou, não. Eu falei, então, é isso que é a vulnerabilidade. É difícil a gente falar literalmente o que está acontecendo. É difícil eu me expor e falar, eu estou me sentindo ignorada por você. Parece que você me abandonou. Porque a gente acha que isso vai virar contra. Então, o reforçar da confiança, para mim, é uma das coisas que ajuda muito a você poder ser autêntico. Tanto que, se você nasce numa família, isso é estudo psicológico, eu não sou psicóloga, então não vou saber exemplificar tão bem, mas é assim, se você vive numa casa que a sua expressão não é tolhida, simplesmente é aceita, também não é supervalorizada, porque isso também piora, né? Ela não é tolhida, essa pessoa tem uma tendência de ser mais autêntico do que uma pessoa que é norteada de um jeito único de ser. Porque às vezes não combina com essa essência. Isso tem a ver com as expectativas, né? As pessoas vão colocando expectativa na gente. E, tipo, não sei, pra nós que temos, né, 20 e poucos, eu 20 e tantos já, no caso, as expectativas são um X. E, tipo, você que tem 40, as expectativas já são outras também. Tipo, porque a gente com 26, a gente já, 26 você já devia ter aí sua carreira bem consolidada. 26 você já devia estar... É isso. Desde que a gente tem a industrialização e a vontade, e aí temos muitas pessoas no mundo, a gente precisa cada vez mais tentar condensá-las em pequenos grupos, porque assim fica mais fácil da gente ter um mínimo controle social. Olha onde eu estou indo para falar sobre isso. O que acontece é que cada vez mais, desde que a pessoa nasce, a gente tenta colocar nela expectativas e formas para ela ser de um jeito onde a gente possa ter controle para ela poder viver numa sociedade controladora. Então, você já digo que não é só dos meus 40, mas imagina essa pessoa desde o berço. Se é o primeiro filho homem, se é a primeira menina da família, se a criança é bonita, se a criança tem habilidade, se a criança tem sei lá o quê. Você já está formando um monte de expectativa dessa pessoa. Você foi sempre tão inteligente, você vai querer ser atriz, tô brincando. Mas são todas essas coisas, né? Sim. E à medida que a vida vai passando, você também vai se frustrando com expectativas que você criou por projeções, mais uma vez, de universos paralelos criados, de imaginações, de ideais que foram criados para você, que você também criou. Porque você também viu o filme e achou que aquilo poderia ser possível na sua vida. Mas a sua vida é única, você está traçando a sua vida. A coisa mais linda que você tem é você. As pessoas te dizem isso
E logo depois fala, mas eu acho que você deveria cortar o seu cabelo. Então, peraí, você acabou de falar pra mim que a coisa mais linda que é eu sei quem eu sou, mas tem sempre o mas. Ao invés do mas ou do ou, eu acho que as pessoas deveriam falar e. Você é incrível do jeito que você é e isso te traz pra lá. E você tem essa coisa, e você tem aquela coisa, e você tem aquela outra coisa. Eu tô agora no auge dos meus 40, começando a me ouvir neste lugar do e. Porque eu também demorei pra perceber quais eram as expectativas que tinham sobre mim. E eu tinha sobre mim mesma. Então, eu percebi, por exemplo, que nos últimos anos, eu dou aula de mais, era 10 anos, né? E eu abri a Be True desde 2014. E eu tenho o Andar desde 2017. Eu comecei a entender que eu estava virando uma mulher séria. Afinal de contas, eu era uma mulher de negócios. Eu tenho 2 negócios. Então, eu tenho que ser uma mulher responsável. E aí eu me vi triste, muito triste. E aí eu fui olhando e falei, cara, o que aconteceu? Aonde que foi essa pessoa engraçada? Eu lembro que eu fazia Hakuna Matata no meio de uma caminhada. Eu pegava e fazia, cadê essa pessoa? Entende? Aí eu falei, bom, eu também sou essa pessoa. Aí foram vindo essas outras vozes que foram me direcionando. Olha, se você for sempre muito brincalhona assim, e muito aberta, as pessoas podem não te levar tão a sério. Se você continuar se vestindo assim, as pessoas podem não te levar tão a sério. Você já tem quase 40 anos, você devia estar de tal forma. Então, acredito que, vou voltar lá porque a Manu estava falando, a gente estava falando da confiança. Deveria ser matéria básica da escola, um trabalho profundo da escuta pessoal e do respeito às individualidades. Porque quanto mais a gente vai vivendo e menos a gente fortifica a nós mesmos, mas tenta se encaixar, mais a gente vai se tolindo e mais fodida a gente vai ficando. Mas, ao mesmo tempo, você vai tendo mais consciência, e aí você vai tendo mais responsabilidade, e aí vai sendo mais fácil você talvez acessar esses lugares. E voltando ao que a Bia estava falando, a gente vai ficando mais maleável para entender que talvez eu possa mudar. Por que eu quero que as outras coisas mudem? Por que eu não posso entender que essa é o meu jeito também, e eu posso mudar? E aí a gente vai entendendo todas essas coisas que a gente estava falando, por exemplo, do ego, é que se eu sou atriz e eu quero que todo mundo só enxergue a Ana, eu vou ser só a Ana, eu não vou ser essas outras 20 mil personagens que eu posso ser. Então, como é que a gente faz isso na sociedade? Por que a gente quer também ficar vivendo esses avatares, essas personas? Por isso, ao longo da vida, quando agora eu estou percebendo isso mesmo, parece balela, eu sei, para vocês que são mais novas, mas assim, eu lembro claramente de quando eu tinha 20 e poucos anos, uma amiga minha falava, você vai ver, quando você fizer 30, Ana, sua vida vai mudar. Eu falava, vai, nossa, do dia pro outro vai mudar tudo. Um dia eu tô lá com 30 e alguns meses, cara, alguma coisa mudou aqui dentro mesmo. Ela, falei pra você! Então, acho que, a beleza da vida é o viver. É a gente saber que a gente não precisa acatar a tudo que o mais velho diz, mas essa pessoa já passou por essa fase, mesmo que tenha sido uma fase um pouco diferente no videogame, ela passou por já essa fase. Então ela já aprendeu algumas coisas a mais que você. Tem mais habilidade de resposta às coisas expostas. Quanto maior o seu universo, maiores as suas possibilidades. Quanto mais você se expõe a viver, mais experiência de vida você tem. E é por isso que tem aquela mito de que atores bons são atores que se fuderam. Não. Atores e artistas bons são pessoas que se dispõem a passar por experiências e sabem que é 50-50 a chance de dar certo ou errado. E isso é tudo na vida. Então, se você não se expõe, se você não tem a autenticidade no fundo, que é a confiança de ir lá e se expor ao erro, a coragem de ser e de experimentar, você sempre vai ser uma réplica. Porque precisa ter, por isso que você precisa ter essa força. E é isso que vai fazer você ampliar a sua autenticidade. Por isso que as pessoas vão ficando mais autênticas à medida que elas vivem. Só quero fazer um mas, que a Ana falou disso, né? Que as pessoas que estão mais velhas já passaram pela fase do videogame. Mas vale lembrar que o quê? Cada um de nós é uma língua. Cada um de nós é um idioma. Concordo. Então a gente não sabe se o caminho de uma vai ser igual ao caminho de outra. Concordo. Mas, apesar disso, existe o tempo de vida vivido e existe o tempo de vida de exposição. Então, são duas coisas diferentes. E isso faz diferença. Eu nunca esqueço, um professor meu falou assim, um moleque de 18 anos pode fazer King Lear? Pode. E ele pode ser ótimo? Pode. Só que não tem nada como, sei lá, uma pessoa de 80 anos fazendo Rei Lear. Porque, ele tem experiência vivida de vida, de idade. E 2, ele tem experiência de
teatro mesmo, de fazer. Então, ele realmente vai ter uma profundidade que uma pessoa de 80 anos, que é a que precisa ser representada, vai ter, entende? Então, não dá para negar, que são muitas linhas. Mais uma vez, a gente quer simplificar. A complexidade da vida é o que é? É hexágono, não é uma linha reta. Diamante. É diamante. Então, assim, sim, a sua experiência é única, por isso que não dá pra gente falar, não, você não sabe. Você sabe do seu jeito. Por isso que, voltando ao Meisner, só para eu terminar, vou parar de falar, quando o Meisner propõe que tudo é experiência, quanto mais experiência você tem, quanto mais você pratica, mais resposta você vai tendo. Então, tem que ter muito tempo de prática. Você tem que praticar muito, porque é isso que vai te dar a confiança de experimento. Somos seres humanos, viremos profissionais da humanidade. Quanto mais em contato você tiver com as suas emoções, sentimentos e comportamentos e aceitar essa mudança, mais humano como você diria a nossa tende a grande ser. mestra Brené Brown, a coragem de ser imperfeito, não é mesmo? Agora é a hora dos nossos biscoitinhos. Bom, hoje, como a gente falou aí nesse episódio todo, nesse no anterior, sobre a autenticidade, nossos biscoitinhos vão estar de alguma forma relacionados a esse tema. E eu escolhi o livro Pequeno Príncipe, porque eu acho que quando ele viaja, ele vai buscando, vai conhecendo outros lugares, tem toda uma questão de ter empatia por tudo que ele está conhecendo. E acho que isso, de certa forma, ou de todas as formas, se aplicado na nossa vida. Cada pessoa que a gente conhece é um universo, e quando a gente tem empatia por isso, a gente se permite conhecer e estar disponível, ser autêntico em conhecer o outro e entender empaticamente cada universo. E o de vocês, meninas? Bom, o meu é um livro infantil que eu ganhei de uma amiga, que eu levo, na verdade, para mim quase como uma bíblia, porque o livro chama Selma, da Jutta Bauer. É um livro infantil bem pequeno, super curto. Ela é uma ovelha e ela é um exemplo de autenticidade. E é isso, assim, né? No começo do livro, um cachorro pergunta pro velho bode o que é felicidade. E ele conta a história da Selma. Então, pra mim, é tipo a coisa mais linda do mundo. E a Selma é a autenticidade em ovelha. Que fofa! Bom, e o meu biscoito de hoje vai pro TED Talks da Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade. Bom, acho que nem precisa falar muito, né? O nome já diz tudo. Tá disponível no YouTube, é super fácil. Acho que vale muito a pena. Ela tem também vários livros. Acho que ela vai fazer um grande resumo de tudo que a gente conversou aqui. Vale a pena. Bom, o meu biscoito, ele vai para um livro que chama Shakespeare nas Rimas de Cordel, que é do Stélio Torquato Lima. Bom, eu gosto muito, assim, da literatura de cordel, né? Acho que é um tipo de literatura que a gente tem aqui que é muito único, que é muito nosso, assim. E ver o Shakespeare nessa forma de escrita me abriu a mente para muitas outras coisas, assim, pensar em junções de coisas da vida e técnicas e conhecimentos que na teoria não tem nada a ver, mas aí você junta e fala, uau, olha o que dá para fazer, né? O meu biscoito vai pro livro O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. Para quem não conhece, ela é autora e criadora de Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, Scandal e vários outros. Até o novo Bridgerton. E para mim ele é um livro importante porque ela fala muito sobre esse honrar e respeitar a nossa história e a nossa existência. Porque para mim isso é um dos fundamentos para a gente poder ser autêntico nessa vida. Maravilha, agora deixa aí suas redes sociais, onde a galera te encontra. Se você, por acaso, se o bichinho do Meisner te mordeu, você está curiosa para saber um pouco mais, pode me seguir no Instagram, @BeTrueArt, ser de verdade, arte, sem o E no final. Tem o podcast também aqui no Spotify, em vários outros meios de podcast, que é BeTrueArt. E também, se você tem vontade de conhecer esse espaço lindo, maravilhoso aqui em São Paulo, na Santa Cecília, que chama Andar, o @ é @o.andar. Muito bem. Bom, e a gente queria agradecer agora a sua presença, por ter topado conversar com a gente. Foi maravilhoso. Acredito que para todas nós e para todo mundo que está ouvindo, foi um mega aprendizado. Muito obrigada, Ana. Foi uma honra. Eu quero agradecer muito a todas vocês por esse balde de chá
que a gente tomou. É. Ai, litros. perfeita! Eu sou muito grata mesmo por essa experiência, por essa troca, porque na vida a gente só leva isso mesmo. Muito obrigada.